mulher admirável, paz e alegria no seu coração. E estamos aqui mais uma vez com o nosso Mulher Admirável em Foco, no podcast Fala Mulher Admirável. Meu nome é Samanta Carvalho, eu sou mentora, escritora, terapeuta e estou aqui mais uma vez com o quadro Papo de Grana. Exatamente, mulher admirável. Nós precisamos falar de dinheiro, mulheres. Nós falamos pouco de dinheiro, certo? Então, nessa série que nós estamos trazendo aqui, Papo de Grana, esse nosso encontro tem a especialista maravilhosa que vocês já conheceram no podcast passado. Quem está aqui nos vendo a primeira vez, vá no podcast anterior para você conhecer essa especialista em financeiro, burocracias, maravilhosa, Mariana Bahamed. Mariana, seja bem-vinda mais uma vez, minha querida. Obrigada. É isso. Prazer estar aqui com você e com todas essas mulheres admiráveis. Maravilhoso. E estamos aqui no mês das mulheres, né? Com esses episódios. Por quê? Porque nós precisamos falar de dinheiro. Dinheiro é um tabu para as mulheres, nós sabemos disso. Mulher sente dificuldade em lidar, em falar de dinheiro, né? Muitas vezes nós falamos de renda e não falamos de lucro. Qual que é a diferença, Samanta? A renda, ela é, para a mulher, algo que vem e vai embora, vem e vai embora. O lucro não. O lucro, ele fica. E nós precisamos falar mais sobre esse lucro e precisamos falar mais de dinheiro. Então, nós estamos aqui com esse quadro Papo de Grana, ok? Ok. Então, vamos lá, Mariana. Fala só um pouquinho de você, para quem está chegando agora, saber que tem muita coisa legal para ver no podcast anterior. Perfeito. Então, né, sou Mariana Bahamed, sou advogada, especialista em burocracias empresariais. E o meu trabalho é descomplicar a burocracia. Essa palavrinha que dá medo em tanta gente, né? Até mais do que dinheiro, lucro, renda e tudo mais. Né? É o chato, a parte chata do negócio, aquilo que ninguém quer fazer, mas que todo mundo precisa. Né? Então, saber quais são as obrigações básicas do empreendedor, do negócio, da pessoa em geral. Né? Eu costumo dizer que quando nós passamos a empreender, falando de empreendedores, a gente se torna duas pessoas, né? A pessoa física e a pessoa jurídica, que é a qualidade do negócio. Então, a gente precisa cuidar dessas duas pessoas em todos os aspectos. Então, eu estou falando para quem empreende e para quem não empreende também. Exatamente. Né? Que se mantém na condição de pessoa e precisa cuidar da sua renda, das suas finanças, do seu lucro, que, na verdade, é o resultado da renda extraindo-se as despesas, né? É aquilo que fica, como você muito bem disse. Uhum. Então, é necessário fazer esse cuidado e eu estou aqui para isso. Maravilha, Mariana. E olha que interessante. Nós tivemos, né, o nosso podcast anterior, onde eu anunciei que a gente ia começar com o quadro Papo de Grana e pedi que as mulheres nos trouxessem perguntas. Maravilha. E foi maravilhoso. Elas entraram no direct do podcast e mandaram várias perguntas. Gratidão, mulheres, por isso. Continuem mandando as perguntas de vocês, viu? Porque a Mariana vai estar conosco aqui. Porque burocracia, financeiro, isso tudo precisa ser falado, certo? E eu escolhi uma pergunta para hoje que eu achei muito importante. Vamos lá. De uma das nossas ouvintes, né? Tanto aqui pelo áudio, que a gente sabe que a gente está em várias plataformas de podcast, e pelo YouTube, que estamos transmitindo, certo? Então, é o seguinte. A Camila, ela fala assim, tenho 32 anos, era autônoma e descobri a gravidez sem uma reserva financeira adequada. Durante a gestação, eu enfrentei um desafio muito grande para manter minha renda, já que eu precisei reduzir o ritmo de trabalho. Estou grávida novamente e estou com muito medo. Estou me sentindo sem planejamento. E acabei me endividando do pós-parto anterior e ainda estou com essa dívida. Como me planejar para esse filho?
Ou seja, como a maternidade impacta as finanças? Eu quero que você responda. E responder para ela como é que ela pode se preparar antes da chegada desse filho, porque ela acabou de saber que está grávida. Uhum. 2 perguntas em uma. Vamos lá. Por partes, né? Vamos por partes. Vamos dividir essa pergunta aí. Primeiro, que eu acho que o ponto mais importante da gente entender é como a gestação, como a chegada de um filho impacta nas finanças. Por óbvio, no planejamento familiar, impacta no sentido de que é uma pessoa a mais nessa família. Então, se nada além disso acontecer, tem uma pessoa a mais para ser mantida naquela família. E uma pessoinha que, nos primeiros meses e anos de vida, vai custar mais caro do que todas as outras. Verdade. Isso é fato. Né? Você é mãe, você sabe dessa atribuição. Né? E aí, para a mulher especificamente, esse impacto ele é ainda maior, porque ela tem uma perda de produtividade independente do que ela faça. Se ela for empreendedora e o negócio dela depender da produção dela para se manter, vai ter uma queda, porque ela não vai conseguir produzir com a mesma capacidade, né? O que ela falou, né? Que ela é autônoma. E na primeira maternidade, ela passou muita dificuldade e ficou um trauma, né? Exatamente. É o que ela está colocando aqui pra gente. E agora, antes da barriga crescer e tudo mais, ela quer ir saber como que ela faz. Primeiro ponto para se organizar um planejamento financeiro é fazer um levantamento de dívidas. Ela disse que tem dívidas ainda do primeiro parto, da gestação anterior. Uhum. Então, é possível saldar isso agora? É possível organizar essa dívida agora? Ou é algo que não impacta de maneira que ela possa postergar ou diluir durante esse período de gestação? Porque vai haver uma queda de produtividade. Eu, por exemplo, passei muito mal nas minhas 2 gestações. Eu basicamente não conseguia produzir porque a minha condição de saúde não permitia. Não é nem a minha condição de saúde, é a minha condição de gestante. Né? A saúde estava ótima, mas tinha uma série de impactos ali. Mas, financeiramente, se ela não se preparou até aqui, o que é preciso ver? Como que está a contribuição social dela, por exemplo, para o INSS? Porque ela pode se planejar para receber um auxílio maternidade, né? A pessoa autônoma também tem essa prerrogativa, tem esse benefício disponível. Então, o primeiro ponto é olhar isso. Ela acabou de descobrir que está grávida. Está ok no INSS, as contribuições estão em dia, ela está contribuindo como contribuinte individual, não sei, não tem maiores informações aí da constituição jurídica dela, né? Se ela é MEI, se tem um CNPJ, ela só disse que é autônoma. Então, de que forma ela contribui para a Previdência Social? Acredito que estamos tratando de um período curto, né? Os 9 meses de gestação. Então, não se tem um prazo longo para construir um planejamento de investimentos, de retorno a curto prazo. Porém, é possível fazer uma reserva, ainda que pequena. Né? Eu costumo dizer para os meus clientes que não existe investimento pequeno. Recentemente, uma cliente falou comigo assim, eu quero investir, mas eu só consigo tirar R$100 por mês, então eu estou esperando poder tirar mais. Falei, aí, daqui a 12 meses, ao invés de você ter acumulado 1.200 mais o rendimento disso mês a mês, você vai ter 0 para começar com 1.000. Então, o que é melhor? 100 todo mês hoje, daqui a um ano você tem 1.200, ou 0 para você ter 1.000? 1.200 mais alguma coisa, né? Então, a gente precisa começar. Então, nesse sentido, todo trabalho, toda produção, toda renda, toda entrada que ela tiver nesse período como autônoma, ela precisa reservar uma parte para o período em que ela estará impossibilitada de trabalhar. Se tudo correr bem na gravidez, ela não tiver perda de produtividade, porque está ótima, consegue trabalhar normal, só a barriga que está crescendo ali, quando o bebê nascer, ela vai precisar de uma pausa. Sim. Né? Normalmente, 4 meses é o período que a mulher se afasta, mas, no mínimo, ali para as guerreiras que voltam de imediato, 30 a 40 dias. Né? Que é impossível conciliar a recuperação do procedimento e tudo mais. Mas toda entrada financeira tem que ter uma parte designada para esse cuidado. Consigo mesma, com o bebê.
né? E com o restante da família, porque, afinal de contas, ela tem um filho pequeno aí também, né? Exatamente. Então, é um acúmulo de despesas. E ter sempre em mente que a despesa vai aumentar. Então, o que a gente faz quando a despesa aumenta e a gente é autônoma? Aumenta a produtividade. Busca alternativas para aumentar essa produtividade. Ah, mas a gente está falando de um período em que a produtividade dela vai diminuir. Vai, dela própria sim. Como é que ela faz isso? Pensa em ampliar a equipe, pensa em delegar. Para isso, ela precisa entender do negócio dela, ela precisa entender das burocracias desse negócio, porque a gente só consegue delegar aquilo que a gente sabe. E você faz esse tipo de consultoria, Mariana? Sim. Se ela quiser te procurar, falar com você? Com certeza. A gente faz um diagnóstico desse cenário financeiro para entender todos esses passos que eu disse, né? Como que está essa dívida? Precisa ser saldada agora? É uma coisa urgente? É imediata? Tem patrimônio que pode ser envolto nessa negociação, né? Pode abrir mão de alguma coisa ou não? Como é que está a qualidade de vida dessa família em questão de finanças? Tem suporte, não tem suporte? Todo esse diagnóstico, ele é importante para dizer um caminho mais assertivo. Tudo que eu falei aqui disse de forma muito genérica, né? É uma pergunta que, embora específica, ela é genérica porque não tem uma riqueza de informações. Então, é necessário conhecer cada caso individualmente. Não existe uma receita de bolo que qualquer pessoa chegue com uma junta de ingredientes e transforme em um bolo. Mas existe uma receita própria para cada família fazer seu bolo. Perfeito. Agora eu vou te fazer aquela pergunta. Nós temos as mulheres que estão na CLT, que, teoricamente, elas não teriam com que se preocupar, porque vão ficar cobertas aí, etc. Só que a gente sabe que, muitas vezes, essa mulher também precisa ter esse olhar de planejamento. Você acredita que estamos aqui no mês da mulher, né, falando para as empresas? O que isso importa para as empresas? O que seria importante para as empresas é que essas mulheres tivessem esse planejamento? Bom, no primeiro momento, é importante que a própria empresa esteja em dia com as obrigações. As obrigações previdenciárias dessa colaboradora, né, as obrigações de suporte de medicina e saúde do trabalho. Tudo isso tem que estar em dia para que a empresa possa oferecer a essa colaboradora o devido suporte. Sim. Certo? Agora, em contrapartida, saber que essa colaboradora tem um planejamento, tem um complemento de renda, tem algo que vai deixá-la tranquila, é uma forma de melhoria da produtividade da empresa em geral, é uma forma de melhoria no clima organizacional. Né? Me fugiu a palavra agora, mas eu estou me referindo àquela pesquisa de clima, né? A satisfação do colaborador, né? De forma que ele tenha ali um amparo. É uma questão, não é uma lógica direta, mas dá para se inferir que a empresa que tem colaboradoras, mulheres, numa determinada faixa de idade, eventualmente vão se tornar mães ou estão ali com planejamento, fica fácil de prever, por exemplo, um período de licença para a empresa já se planejar para a substituição daquela colaboradora, se é necessário contratar outra pessoa temporariamente, ou se aquela demanda pode ser absorvida. Quando se tem um planejamento, é fácil de fazer essa gestão. Certo. Agora, não tem. A pessoa ficou grávida por um acidente de percurso. Né, uma gravidez não planejada. Se está tudo ok com o departamento pessoal, os recursos humanos estão com tudo em dia, a medicina do trabalho, tudo certinho dentro do funcionamento dessa empresa, está tudo certo, que o impacto vai ser apenas a ausência daquela colaboradora num determinado período, amparado pela Previdência Social, uma vez que a empresa já cumpriu com suas obrigações. Então, é importante que a empresa leve também palestras que falem sobre isso para a mulher dentro da empresa. É isso que você está me dizendo também? É isso que eu estou te dizendo. Porque se essas colaboradoras, se o corpo técnico da empresa está preparado para se planejar, a empresa consegue se planejar também. Eu não posso fazer um plano para nós duas se você não souber o que está sendo planejado, se eu não conhecer dos seus objetivos e você não conhecer dos meus. Isso aí, sensacional. Mariana, deixa um recado, então,
para essas mulheres admiráveis que estão nos ouvindo aqui, nesse mês que é tão importante, a mulher se cuidar, não só nesse mês, né? Em todos os meses, mas um papo tão importante que é falar sobre dinheiro, falar sobre grana, né? Deixa um recado para essa mulher sobre esse assunto que nós falamos aqui hoje. Pode olhar para ela. Perfeitamente. Bom, mulheres, planejem-se. A maternidade é maravilhosa, ela é uma dádiva, é algo que só a gente tem, né? Nós estamos falando aí do mês da mulher e é algo que é um benefício que nós temos. Agora, isso pode ser visto com leveza se a gente se prepara para isso, né? Tudo que tem uma preparação prévia é mais leve, independente do assunto que for. Então, falem de dinheiro, falem de projetos, falem do desejo da maternidade, em casa, no trabalho, onde quer que esteja, e principalmente para si mesma, para que você saiba o seu momento e como você vai lidar com ele. Planeje-se financeiramente, faça suas contribuições, entenda das suas burocracias, aquilo que é necessário e obrigatório para que você tenha uma tranquilidade de vida, financeira, pessoal, profissional, todas as áreas. Maravilha. Deixa aí o seu contato para essa mulher, para ela te chamar. Qual é? Perfeitamente. Meu contato de WhatsApp, 319-9890-9449. Ou você pode também fazer contato comigo pelo direct do Instagram, @MarianaBamed. E é isso aí, mulheres. Até o nosso próximo podcast. Continue nos acompanhando nesse mês maravilhoso, que vocês terão mais informações aí no nosso Papo de Grana. E até a próxima. Meu nome é Samanta Carvalho. Vocês me encontram no Samanta Carvalho Mentoria. Um beijo, um abraço de coração, coração.